programa de hoje, nós voltamos a falar sobre batalha espiritual. Esse tema nós já iniciamos no programa anterior e eu quero convidar você para me acompanhar na leitura da Palavra de Deus. O texto são as próprias palavras de Jesus que estão no Evangelho de Mateus, capítulo 7, versos 7 e 8. Jesus diz assim: Pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á. Pois todo o que pede, recebe. O que busca, encontra. E a quem bate, abrir-se-lhe-á. E a gente terminou o programa anterior com o texto de Salmo, capítulo 37, verso 5, em que Davi diz assim: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Entrega o teu caminho. Bom, nesse texto Jesus está falando sobre a importância de a gente desenvolver rotinas de busca. E no programa anterior a gente viu que para conseguir comida material, a gente faz uma série de adaptações à vida. A gente, se for preciso, muda o horário de dormir, muda o horário de acordar, a gente altera o horário de comer, a gente toma uma série de precauções para poder chegar na hora do trabalho e entrar na hora. Aqueles que batem o cartão ou precisam anotar o ponto, hoje é digital em alguns lugares, né? Você põe o dedo lá, já anotou a sua chegada. Enfim, por que a gente faz isso? Nós fazemos isso porque do nosso trabalho vem o sustento, vem o salário, vem a comida, mas é comida que estraga. E Jesus diz assim: meu filho, por que você não usa o mesmo empenho, você não gasta as mesmas energias para buscar as coisas espirituais, a comida espiritual, o alimento espiritual? O que seria da minha vida se eu tomasse as mesmas precauções, se eu estabelecesse o mesmo modo de escolher rotinas para as coisas espirituais? E no programa anterior eu fiz a pergunta para você e também para mim, estou sempre fazendo para mim, né? Como estão as suas rotinas de busca por Deus, suas rotinas de estudo da Palavra de Deus, suas rotinas de oração? Essa comida é a comida que não perece, é a comida que não estraga, é a comida que você vai ter para a vida eterna. A comida que eu como aqui, ela estraga, ela só serve para esta vida, mas essa comida, eu estava me referindo à comida material, mas essa comida, a comida espiritual, é uma comida que dura para toda a vida. Ela me traz nutrição, ela me traz força, ela me traz energia espiritual para enfrentar a vida, ela me traz conhecimento da vontade de Deus. E então Jesus está dizendo: filho, peça que você vai receber, busque que você vai achar, bata que as coisas vão se abrir para você, insista nas coisas de Deus. E aí o verso 8 diz: pois todo que pede, recebe. E o que busca, encontra. E a quem bate, abrir-se-lhe-á. Agora, você deve estar se perguntando aí, como eu também já me perguntei, e eu pensei, será que é isso aqui mesmo? Então, muito bem, eu vou me ajoelhar agora e eu vou pedir a Deus para ficar milionário, porque o texto aqui está dizendo: todo o que pede, recebe. Eu sinto que, vamos imaginar, que eu sinto que a minha esposa não me ama. Eu sinto que o meu marido me despreza, não me valoriza. Então, eu agora vou me ajoelhar e vou pedir isso para Deus e imediatamente eu levanto da oração, porque a Bíblia diz aqui: todo o que pede, recebe, o que busca, encontra, e a quem bate, abrir-se-lhe-á. Então, eu vou orar e pronto. Evidentemente, a gente deve imaginar que não é bem assim. Que coisas estão envolvidas aqui? Sabe, existem pessoas que confundem fé com presunção. O que é fé? Fé é confiança na palavra de Deus. Hebreus capítulo 11, verso 6 diz assim: sem fé é impossível agradar a Deus,
porque é necessário que aquele que se aproxima dele creia que ele existe e que ele se torna galardoador dos que o buscam. Galardoador é presenteador, recompensador. Então, o que a palavra de Deus está me ensinando é que sempre haverá uma recompensa por eu buscar a Deus. Sempre eu terei vantagens em buscar a Deus. Mas isto não significa que eu sempre receberei aquilo que estou pedindo. Eu vou dar um exemplo para você. Uma vez nós suamos para comprar o nosso primeiro carrinho zero. Eu me lembro, faz anos isto. O Uno ainda era uma novidade, né? Então nós compramos com muito sacrifício, com muita luta, compramos um carrinho zero, um Unozinho, bem simples. E a gente assim tinha um carinho por aquele carro, mas nós, apesar de não termos dinheiro, a gente tinha bastante coragem, né? A gente não tinha dinheiro, mas tinha coragem. E então demos um passo. É uma longa história que eu não tenho tempo de contar para você aqui dentro do programa, mas é uma história muito interessante, porque nós não tínhamos dinheiro, mas a minha esposa disse assim, meu bem, nós precisamos ter um apartamento, precisamos ter não temos nada. A única coisa que nós tínhamos era um carro. E nem dinheiro na poupança a gente tinha. Tínhamos o carro. Agora, como transformar esse carro em um apartamento? Então, finalmente, nós começamos a orar e oramos muito. A palavra de Deus diz pedir, dar-se vos á. Nós oramos muito e finalmente selecionamos um apartamento para comprar. E parte da entrada seria o carro. Eu não tinha nem a outra parte da entrada. Parte da entrada seria o carro e seria o valor do carro. Eu precisaria vender o carro para poder dar essa parte como o valor do carro como parte da entrada. Mas eu estava numa época de trabalho tão intenso, tão difícil, que eu não conseguia parar para vender o carro. E a verdade é que eu também não gosto de negociar carro, eu não gosto de vender carro, não gosto de comprar carro. Isso toma tempo, para mim, esgota minhas energias. E eu orando a Deus, meu Deus, me ajuda, eu preciso me desfazer desse carro para ter o dinheiro para a parte da entrada. A outra parte é uma outra história. A outra parte da entrada é uma outra história que eu não vou contar para você hoje. Mas o fato é que umas 2 semanas antes de eu ter que dar esse valor, o carro foi roubado. Você imagina? O carro foi roubado. E eu, em lugar de ficar triste, eu fiquei muito contente, porque tinha seguro, o carro tinha seguro. E eu pensei, é a maneira que Deus usou para resolver o meu problema, porque eu agora vou receber o valor do seguro e eu vou poder pagar, eu vou poder fazer face à entrada que eu preciso, essa parte da entrada que eu preciso dar ao apartamento. E eu comecei a orar insistentemente a Deus. Você vê, não conta para ninguém essa história que eu estou contando para você, né? Porque é feia, mas é verdade. Eu comecei a orar a Deus pedindo para o carro não ser encontrado. Imagine, Senhor, tantos carros são roubados, tantos carros não são encontrados. Senhor, por favor, que o meu não seja encontrado. E eu orava cada momento que eu me lembrava, eu orava. No trabalho, eu ia ao banheiro, fechava a porta, me ajoelhava, orava, voltava ao meu escritório, fechava a porta, ajoelhava, orava. Em casa, ajoelhava, orava. Todo momento eu estava batendo, eu estava buscando, eu estava pedindo. E Deus diz, aquele que pede, recebe. E eu me lembro que eu fui à igreja na quarta-feira à noite para o culto de oração. E chegando lá, todos fazendo seus pedidos de oração. E eu não tinha coragem de dizer para as pessoas que eu estava orando para que o carro não fosse achado, mas eu agradeci a Deus em público e disse, Senhor Deus, eu te dou graças porque o meu carro foi roubado e eu sei que o Senhor está na direção de todas as coisas. Então, foi assim, um agradecimento assim, bem por cima. Eu não falei que eu estava orando para o carro não ser encontrado porque eu queria receber o valor do seguro para poder dar entrada, para poder ser parte da entrada do pequeno apartamento, para um apartamento de 70 metros quadrados. Bom, você sabe que para minha tristeza, na quinta-feira de manhã, eu recebo uma chamada da polícia dizendo, meu amigo, você que é Marcos Bonfim? Sim, sou eu.
você pode vir aqui até a delegacia porque o seu carro foi encontrado. Você não pode imaginar a minha frustração. E eu fiquei tão chateado, eu disse, mas Senhor, tantas orações o Senhor tem respondido, e por que o Senhor não respondeu essa oração tão simples? Tem tanto ladrão nesse mundo, tanto carro não encontrado, agora justo o meu carro foi encontrado e eu precisava desse dinheiro para pagar a parte da entrada do apartamento. Você vê que eu não tinha muito juízo. Eu acho que ainda não tenho muito. Deus é que é misericordioso e a palavra que nos ajuda e as orações nos ajudam. Você vê como as orações nos ajudam. Na próxima semana, uma secretária minha teve perda total do seu carro num acidente. E ao procurar o seguro, ela descobriu que o seu carro não estava regularizado no seguro que ela possuía. E eu fiquei tão impressionado com aquilo que eu fui pesquisar a realidade do meu carro. Eu havia mudado de estado recentemente. E com esta mudança, algo aconteceu e o meu carro não estava com o seguro regularizado também. Eu descobri isso e tremi por dentro. E agora eu bendisse a Deus, porque o meu Deus é bom demais para me dar tudo o que eu peço. Ele não me dá tudo o que eu peço, porque Ele é muito bom. Se Deus não fosse bom, Ele respeitaria aos meus pedidos como se fossem uma ordem, mas Ele não é um gênio da lâmpada. Ele é o Deus eterno. Ele é o Criador do universo. Ele sabe o que é bom para mim. Ele sabe o que é bom para você. Ele sabe o que é o melhor para a sua família, para o seu casamento, para a sua saúde, para os seus relacionamentos. Ele é um Deus digno de confiança. Você pode confiar nele, mas peça, ore, busque, bata, porque todo aquele que pede recebe, todo aquele que busca encontra, e todo aquele a quem bate, abrir-se-lhe-á. Deus abençoe você, a gente volta já já, logo depois do intervalo. Bem, no primeiro bloco, a gente começou a conversar sobre a diferença entre fé e presunção. Você sabe que tem gente que pensa que a fé faz com que Deus me conceda tudo aquilo que eu peça, tudo aquilo que eu pedir. Então, a fé é o dinheiro no mercado espiritual. Quem tem muita fé consegue receber de Deus tudo o que pede. Então, se eu tiver fé, eu vou orar a Deus e Deus vai me curar. Se eu tiver fé, eu vou orar a Deus e Deus vai me dar dinheiro. Se eu tiver bastante fé, eu oro a Deus e Deus vai me dar emprego. Mas escuta, será que é isso que a palavra de Deus ensina? Será que isso não é presunção? Será que presunção não é eu achar que Deus vai fazer as coisas à minha maneira? Ele me obedece ou eu o obedeço? Quem que está no controle? Fé é dar ordens a Deus ou fé é submeter-se à direção de Deus? O que você acha? Na palavra de Deus, eu encontro o conceito de que fé é submissão completa ao plano de Deus para a minha vida, seja ele qual for. É estar casado com quem eu me casei, é ter os filhos que tive, é morar onde estou. Isso não é conformismo. Isto não é conformismo, porque podem haver mudanças de circunstâncias, mas coisa muito difícil é a pessoa que vive descontente com a sua circunstância atual. Vive achando que é vítima do mundo. Todos estão contra mim, tudo está dando errado. O meu casamento não está bom, os meus filhos, eu não mereço os filhos que eu tenho, né? Eu deveria ter filhos melhores, eu deveria ter um emprego melhor, eu devia ter uma casa melhor, né? Então, essa noção de vítima, esse complexo de vítima, vai minando a resistência da vida e vai trazendo doença
doença física, doença espiritual, vai trazendo morte física, morte espiritual. Então, fé não é você dar ordens a Deus, é dizer para Deus o que Deus tem que fazer na sua vida. Fé é tentar descobrir a vontade de Deus na sua palavra e se submeter a essa vontade de Deus. E a gente encontra esse exemplo na vida de Jesus. Por exemplo, lá em Mateus capítulo 26, verso 39, Jesus diz assim, olha o contexto, Jesus estava em angústia, no Getsêmani. Jesus estava se aproximando o momento da sua morte. Quem quer morrer? Jesus não queria morrer. Jesus ia sofrer muito. Ele não queria sofrer. Só pessoas doentes querem sofrer, tem algum distúrbio mental. As pessoas normais não querem morrer. Pessoas normais não querem sofrer. Jesus não queria sofrer. Jesus estava angustiado. Jesus suou sangue. E então Jesus faz uma oração. Esse mesmo Jesus que disse, pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á, porque todo aquele que pede recebe, todo aquele a quem bate abrir-se-lhe-á, e todo o que busca encontra. Esse mesmo Jesus foi o que orou lá agora em Mateus capítulo 26, verso 39, perto da sua crucifixão, perto da sua morte, lá no Getsêmani, no jardim, angustiado, dobrado, curvado ao chão, suando sangue. Então ele ora, Pai, na sua extrema angústia, ele diz, Pai, se possível for, olha a oração, olha a condicionalidade desta oração, se possível for, afasta de mim esse cálice. Cálice como símbolo de circunstância, de situação angustiosa, desfavorável, sofrida. Será que eu estou falando com alguém que está passando por uma experiência semelhante? Está passando por um Getsêmani? Está tomando um cálice amargo de dor, seja por uma doença, seja por uma enfermidade ou uma situação desfavorável na sua vida familiar, uma angústia relacionada ao seu ambiente de trabalho. Eu não sei o que você pode estar passando. Você pode estar passando um momento realmente difícil. Você não está bem emocionalmente. A sua saúde mental não está boa. Você sente que as suas energias estão sendo exauridas. Você sente que não vai poder mais viver muito tempo dessa maneira. É difícil viver. Você não consegue prosseguir. Talvez a morte seria mais bem-vinda do que a vida nessas circunstâncias. Então, olha a oração de Jesus. Jesus disse para o Pai, Pai, se possível for, afasta de mim esse cálice, essa circunstância. Mas ele acrescenta, contudo, não seja o que eu quero, mas sim o que tu queres. Pai, olha a oração, isto é fé, isto não é presunção. Uma oração presunçosa diria, Pai, afasta de mim essa circunstância, agora. E tem gente que ora assim, tem gente que não ora com fé, tem gente que pensa que está orando com fé, mas na verdade é presunção. E há uma inversão aí de valores, veja, há uma inversão de princípios. Quando você troca a fé pela presunção, e aquele que pensa que está orando a Deus, na verdade está se colocando no lugar de Deus. Quando eu penso que eu sei o que é bom para mim, eu estou me colocando no lugar de Deus. Isto é sinal de rebelião, isto é sinal de falta de submissão, falta de mansidão, falta de fé, porque a fé me leva a aceitar o plano de Deus para a minha vida e submeter-me a este plano e a viver esse plano, ainda que este plano signifique temporariamente sofrimento, ainda que signifique angústia. Eu quero chamar você para um outro texto que está na Palavra de Deus, relacionado a esse tema, que está em Mateus capítulo 16. Mateus capítulo 16 tem alguma coisa muito interessante sobre esse negócio de sofrimento.
e de evitar o sofrimento. Está em Mateus capítulo 16, a partir do verso 21. Desde esse tempo, diz o verso 21, começou Jesus Cristo a mostrar a seus discípulos que lhe era necessário seguir para Jerusalém e sofrer muitas coisas. Olha, ele está dizendo que era necessário sofrer. Ele começou a contar para os discípulos, olha, estou indo para Jerusalém e vai ser preciso sofrer. Às vezes, faz parte do plano de Deus o sofrimento, porque o sofrimento me ajuda. É quando a gaiola está escura que o passarinho aprende a cantar. É no sofrimento que se escreveram as melhores músicas. Foi no sofrimento que se escreveram as melhores músicas. A alma, quando se encontra a sua máxima tensão, ela consegue ouvir melhor a voz de Deus. E eu tenho olhado para a minha vida e às vezes eu percebo que eu preciso de um pouco de sofrimento para poder orar mais, para poder me aproximar mais de Deus. Isso não é masoquismo de maneira nenhuma. Jesus disse para os discípulos, eu preciso ir para Jerusalém porque é necessário que eu sofra muitas coisas dos anciãos, dos principais sacerdotes e dos escribas, ser morto e ressuscitado no terceiro dia. Olha só, Jesus disse, é necessário, eu preciso sofrer. Olhando para trás na minha vida, eu já contei em programas anteriores que nós lá em casa sofremos muito. Pense em alguém que sofreu no casamento. Fomos nós. Um casal que sofreu, fomos nós. Os nossos sofrimentos foram diferentes, mas foram ao mesmo tempo. Os dois sofrendo. Os dois sofrendo porque cama de porco-espinho é complicado. Um espeta o outro. É muito difícil, até que haja uma mudança de natureza. Então, nesse processo, muitos desistem. Mas estudando a palavra de Deus, nós compreendemos que o nosso sofrimento era necessário para crescimento. E que Jesus não queria que nós fugíssemos da escola. A escola de Deus, a escola do crescimento, a escola do amadurecimento espiritual. Se você está passando por um momento difícil, não fuja da escola. Se a sua vida deu um nó, não passe a tesoura no nó. Talvez cortar o nó seja a solução mais fácil para você tirar o pé de dentro do sapato. Mas em vez de cortar o nó, leve o seu sapato com o pé e tudo lá para o seu pai, desatar o nó que você não consegue desatar. Jesus estava dizendo para os discípulos que era necessário ser morto. Mas Pedro, verso 22, chamando-o à parte, começou a reprová-lo, dizendo, tem compaixão de ti, Senhor. Isso de modo algum te acontecerá. Tem compaixão de ti, autocomiseração. O mundo está cheio de pessoas com pena de si mesmas. Como eu sofro, eu sou um coitado, como estou sofrendo, ninguém está sofrendo igual eu. Tem muita gente sofrendo. Pedro tentou a Jesus para que tivesse autocomiseração, tivesse pena de si mesmo. Disse, não, Jesus, isso não vai acontecer com o Senhor, não vai acontecer. Mas no verso 23, Jesus voltando-se, disse a Pedro, arreda Satanás. Satanás quer dizer adversário. Pedro, você é meu adversário, Pedro. Você não está a meu favor. Tem amigos que não estão do nosso lado, estão contra nós. Quando você está passando problemas no seu casamento e você encontra um amigo dizendo para você separar, você não vai falar isso que Jesus falou, né? Arreda. Não fale isso. Por favor, não fale isso porque não vai dar certo. Você vai ofender seu amigo. Mas quando Jesus encontrou o seu amigo, o seu discípulo, dizendo, não, arrume uma maneira de viver para evitar o sofrimento. Jesus disse, isso não vem do Pai. Ou nós vivemos num mundo, numa sociedade que vive evitando o sofrimento, tomam pílulas para evitar o sofrimento. Os sofrimentos normais da vida estão sendo tratados com remédio, quando deveriam ser tratados com oração, muitos deles. Claro que há casos para remédio, não estou dizendo que não há. Mas vivemos numa sociedade cheia de autocomiseração, que evita o sofrimento. Cristo não evitou o sofrimento.
mas entregou o seu sofrimento para o Pai e disse: Pai, se possível for, afasta de mim esse cálice. Contudo, não seja o que eu quero, e sim o que tu queres. Jesus chama você hoje para uma vida de submissão, de fé, de aceitação da sua vontade. Que Deus esteja com você. Se está passando por um momento de sofrimento, que Deus esteja com você nesta hora difícil. Ele vai ajudar você. Ele anda ao seu lado. Entregue o seu caminho ao Senhor. Confie nele e o mais Ele fará.